Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Eduardo Verdi. Mais uma vez, a gente fazendo uma live com vocês. É, Coloquem lá se vocês estão gostando, se não estão gostando, né? Dê uma clicada lá. Isso é importante que a gente tenha um feedback de vocês, né? E vamos falar novamente da teoria, continuando, né? O que nós já falamos aí no geral, né? Continuando as necessidades, a teoria das necessidades adquiridas, né? É, Muito importante. Não se fala muito disso, não se comenta muito isso, mas nós, ao longo do nosso crescimento como indivíduo, nós vamos adquirindo necessidades de crescimento, necessidades de inteligência, necessidades de visão de mundos, né? Não podemos ser igual ao cavalo, né? Só enxergar na frente. Nós temos que ter uma visão aberta, totalmente aberta, né? E aí sim a gente começa a ter uma melhor qualidade de vida, podemos criar novos negócios. Como eu falo para vocês, eu não gosto da palavra empreendedorismo, gosto novos negócios, mais interessante, mais elegante, né? É bem isso, né? Então, é a mesma coisa no passado. A pessoa tinha um comérciozinho, é, 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 ele é um empreendedor, ele é um empresário. Não, 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 não. Aí o ego da pessoa fica lá em cima e ele se achando que ele é um empresário. Não, ele está lutando na vida dele, tá? Ele tem um comércio, só isso. Ele só tem um comércio pequeno, um exemplo, numa luta muito grande, tá? É, é isso que a gente às vezes precisa separar, né? Tá? Então nós vamos falar hoje propósito de satisfação, né? Porque nós temos que ter os nossos propósitos, as nossas satisfações naquilo que nós vamos fazer, queremos realizar, né? Mas não é só pela independência e flexibilidade que algumas pessoas empreendem, muitos empresários se lançam nas aventuras do empreendedorismo. Porque têm sonhos e realmente acreditam no propósito, o qual estão investindo. Empreender novos negócios com propósito, inclusive de poder ser o combustível extra para esse negócio dar certo. Então é de extrema importância que a gente tenha vigor, acredite naquilo que iremos realizar, né? Nesses novos negócios, né? A gente tem que acreditar, além de ter conhecimento, o know-how, sem isso você não consegue fazer, né? É de extrema importância que a gente tenha essa condição para que possamos ter sucesso, né? Então, temos que ter um propósito, temos que ter satisfação em fazer aquilo. O que é satisfação? É gostar. Saber que você tem que acordar às 6 horas da manhã, às vezes você tem que virar à noite, trabalhando no seu negócio. Para o seu negócio dar certo, para o seu negócio crescer. Você precisa, às vezes, trabalhar 24 horas. Porque o dia tem 24 horas. Se o dia tivesse 30, você trabalharia 30. Essas são diferenças de você ser um empregado. Como empregado, o teu seu horário você vai embora. Não existe comprometimento. Na sua empresa, não. O comprometimento é seu com a sua empresa, com o seu comércio, com a sua prestadora de serviço. Ok? Então, claro que tudo isso tem que ter um retorno financeiro, né?
Muito simples, né? Tem que ter um retorno financeiro. Sem isso, nós não vamos conseguir nada, 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 nada. Naturalmente, todo mundo que empreende, que faz novos negócios, está visando o lucro. Ainda que empreenda com propósitos extremamente nobres. História, isso aqui está no livro. História, tá? É de fato, empreender pode dar muito dinheiro do que trabalhar como funcionário de alguns como empresas que você vai trabalhar, e o seu limite é um teto. E tendo a tua empresa, você praticamente não tem um limite. Você pode buscar e fazer isso crescer muito. Tá? E como empregado, você tem um limite, um teto salarial dentro da sua profissão, que é isso e acabou. Tá? Ainda mais hoje, né? Estamos vivendo uma época podre, né? Uma época nojenta de MEI. Você não é registrado e você tem que abrir uma MEI. Então você não tem fundo de garantia, já expliquei antes, você não tem fundo de garantia, você não tem segurança das leis trabalhistas, simplesmente o patrão chega num dia e te manda embora. E acabou, e adeus. Né? Se você não fez uma reservinha dentro daquilo que você ganhou com a MEI, que palhaçada, né? Você vai ganhar com a MEI, né? Que palhaçada, né? Isso é uma brincadeira, né? Vamos esperar que isso mude, né? As empresas têm que entender que elas precisam do funcionário. E o funcionário tem que entender que ele precisa da empresa, tá? Mas o funcionário precisa ter garantias de estabilidade de emprego. Se ele for mandado embora, ele tem que ter um fundo de garantia. Ele tem lá que ter o aviso. São as leis trabalhistas, né? Que o antigo governo praticamente acabou com tudo. Nojento, absurdo, né? Não sabemos o que esse também vai fazer, né? Tudo aquilo que foi trabalhado durante anos e anos, desde 43, foi tudo jogado fora nesses dois últimos governos, Temer e Bolsonaro. Foi jogado fora todas as leis trabalhistas, né? E aí o pessoal vem falar para mim, eu tenho uma MEI e dou emprego para um funcionário, porque a MEI permite que você tenha um emprego para um funcionário. Mas ele tem que ter vantagens trabalhistas. Querido, você tem uma MEI, é porque o mercado não te quer como funcionário. Estou sendo duro? Estou sendo duro. Mas essa é a realidade. O mercado, quem tem essas MEIs pequenininhas, essas coisinhas, é porque o mercado não quer você como empregado. Tá? Então coloca agora, vai ser todo mundo MEI e acabou. E vamos passar fome nesse país. Não sei se isso será modificado. Difícil a gente colocar isso para o jovem, né? Eu acredito que teremos algumas mudanças no futuro, mas entra governo, sai governo e todos aplicando golpe, né? Essa é uma realidade. Não acredito em mais governo nenhum, tá? Mas é exatamente isso. Você tem que ter um retorno financeiro com a sua MEI, tá? Mas esse dentista é MEI, engenheiro é MEI, advogado é MEI, claro que não, claro que não, tá? Então nós temos o bom, né? Estou falando o bom não vai ser, tá? Então repetindo para vocês, quem é MEI é porque o mercado aí não quer que seja registrado, ou quem vai ter sua empresinha pequena, exatamente isso. Então vamos lutar que isso modifique, né, pessoal? Tá? Eu sou muito forte nisso, né? Eu bato muito nisso, né?
As empresas precisam dos funcionários. Os funcionários precisam da empresa. O empregador precisa do empregado. Só que o empregado tem tanta. Hoje ele está tão descategorizado, ele está tão destruído dentro do nosso mercado de trabalho, que ele aceita qualquer coisa. Né? Ele aceita qualquer coisa. Então, não se esqueçam disso. Quem é funcionário tem que ser respeitado. A empresa tem que ser respeitada, mas principalmente a empresa tem que respeitar esse funcionário. E nesses últimos 6 anos nós tivemos uma destruição, né? Até 6 anos atrás, para vocês terem uma ideia, a empresa era obrigada a ter uma pessoa, claro, empresas acima de 20 funcionários, elas eram obrigadas a ter uma pessoa que cuidava do bem-estar dos funcionários dentro da empresa. O que é isso, pessoal? É saber se o funcionário, a cadeira onde ele está trabalhando também está boa, não vai doer as costas dele. Né? O aparador, para deixar ficar com os pés a hora que ele está trabalhando. A mesa é boa. O visual em volta, se é bom. Porque imagina você ficar 8 a 10 horas num ambiente cheio de graxa, sujo, né? Isso acabou, pessoal. Isso coloca lá um funcionário de qualquer jeito para trabalhar e acabou. E o funcionário precisa, ele vai se dedicar um período, e claro, daqui a pouco ele fica de saco cheio e acaba não mais trabalhando a contento para a empresa. E se ele for meio trabalhando na empresa, a empresa só faz assim, até logo. Amanhã você não entra mais aqui. E acabou. E acabou. Não tem garantia nenhuma. Ele não pode nem. Se ele não tiver uma reservinha, e não vai ter, porque nós somos brasileiros, né? Brasileiro não é de fazer reserva financeira. Amanhã ele não vai ter dinheiro para comprar um pãozinho. Erro dele? Não. Erro das políticas trabalhistas desse país. Né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Né? Nós tivemos momentos nesse país, quando o sindicato, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos era muito forte, nos anos 80, o metalúrgico ganhava mais do que o médico. Não estou desmerecendo. Então não pode ser tanto lá, tanto para cá, que aí você quebra os dois. Mas tem que ter uma harmonia. Tem que existir um respeito. Isso é fundamental. Tá bom? Então, pessoal, a gente já está quase dando tempo aqui. Eu agradeço vocês. Assistam, comentem, analisem, critiquem, fiquem à vontade. Tá bom, pessoal? Boa semana, bom Natal para todos, fiquem com Deus, grande Natal, com muita paz, com muito Deus no coração, com Jesus no coração. Tá bom? Grande Natal para vocês e obrigado por essa parte e a gente volta semana que vem. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.